Hoje a gente vai mergulhar na história do Super Z, um livro infantil brasileiro que chega para virar de cabeça para baixo a nossa ideia de super-herói. Pode esquecer super força, raio laser, aqui o poder vem de um lugar muito mais profundo, das emoções. Olha só essa capa. Já de cara, a gente percebe que a história aqui é outra. O foco não está no rosto, mas no símbolo, na capa. É um convite para a gente descobrir um poder que vai muito, mas muito além da força física. Então, quem é esse herói afinal? Vamos entender a origem tão especial das habilidades dele. Esse é o Akin, e a história dele é única. Desde que nasceu, quando ele sente uma emoção muito forte, seja uma alegria imensa, uma raiva que sobe a cabeça ou um medo paralisante, as coisas ao redor dele começam a flutuar. E não é algo que ele controla, não. É simplesmente o sentimento dele se manifestando no mundo. E o mais legal, sabe, é a reação do pai dele, o João. Quando ele vê o filho, ainda um bebê, fazendo o brinquedo levitar, ele não fica com medo. Pelo contrário, ele olha e vê aquilo como um sinal de uma força interior gigantesca. Para ele, aquilo é pura coragem. E como em toda boa jornada do herói, chega aquele momento. Aquele ponto de virada em que o mundo protegido do Akin está prestes a mudar para sempre. Imagina só, por anos, os pais do Akin mantiveram ele em casa, com um medo danado daqueles poderes que eles não entendiam. Mas eles sabiam que não podiam esconder o filho do mundo. Então, aos 6 anos, eles tomam uma decisão difícil, mas muito corajosa. Matriculam o Akin na escola. É aí que o destino dele começa a se desenhar de verdade. E essa é a voz da Dandara, a nova amiga do Akin. É ela que traz para a história o grande problema, o conflito central. A comunidade dela, que vive da terra, está sendo ameaçada. A fala dela dá nome à injustiça que eles vão precisar enfrentar. E essa ameaça tem nome: Senhor Ambição. Um dono de indústrias que está de olho nas terras da comunidade para construir mais fábricas, sem se importar nem um pouco com as pessoas ou com a natureza. A luta da Dandara agora tem um rosto, um inimigo. Mas o Akin não tá sozinho nessa jornada, não. Uma equipe de aliados começa a se formar, gente pronta para lutar contra essa injustiça. E que baita equipe que se forma, hein? Tem a Dandara, que já carrega no nome a força de uma guerreira. Tem o Miguel, um gênio da tecnologia. E tem o professor Igor, que é o mentor, aquele que dá a direção. Juntos, eles viram a equipe M, unidos por uma causa muito maior. No meio disso tudo, o Akin, que viveu tanto tempo isolado, faz uma pergunta. Uma pergunta aparentemente simples, mas que tem uma profundidade enorme. E é essa pergunta que abre a porta para um dos temas mais importantes do livro. E a resposta da Dandara nossa, perfeita. É direta, é clara, do jeito que uma criança entende. Ela explica como o preconceito funciona na prática, mostrando que não é só uma palavra feia, é algo que machuca, que faz as pessoas se sentirem mal. O livro consegue tratar de um assunto tão complexo de um jeito muito acessível. E aqui está o pulo do gato da história. O livro conecta as diferentes formas de preconceito. A Dandara sofre racismo, o Miguel sofre capacitismo por estar no espectro autista. A luta deles não é separada. É uma luta conjunta por respeito, por dignidade. Isso mostra a força da solidariedade. Bom, com a equipe formada e a ameaça bem clara, chega o momento da virada. O Akin decide que precisa fazer alguma coisa, que precisa se tornar o herói que os amigos e a comunidade dele precisam. E essa imagem aqui é de uma força incrível. É o pai do Akin, aquele mesmo que lá no comecinho viu coragem no filho, agora costurando o uniforme do herói. É o apoio da família que ajuda a materializar essa nova identidade. Mas a escolha desse símbolo, essa letra no peito, não foi por acaso. Esse Z carrega um peso histórico, um significado cultural gigantesco. Qual será o segredo por trás dele? E aqui vem a revelação. Que sacada genial! O Z é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra na história do Brasil. O Akin não está apenas virando um super-herói de ficção, ele está se conectando a uma linhagem real de luta e de liberdade. Agora sim, com um nome, um uniforme e, o mais importante, um propósito. Akin está pronto para abraçar de vez o seu poder e a sua identidade. E chegamos no clímax. De um lado, um menino herói. Do outro, uma máquina de destruição gigantesca. Esse é o grande confronto, o momento em que o poder das emoções do Akin vai ser testado no limite máximo.
A batalha final é emblemática. Primeiro, a gente vê a comunidade se unindo, lutando com suas próprias ferramentas. Depois, o Super Z entra em cena e, canalizando todo o seu poder, ele simplesmente transforma aquela máquina de destruição numa esfera de metal. A vitória não foi só dele, foi de todo mundo junto. Com a batalha vencida, a história nos leva para uma reflexão final sobre o que, no fundo, significa ser um herói de verdade. O resultado da vitória não é fama ou glória para o Super Z. A recompensa é ver a comunidade em segurança. É ver as fotos do Miguel expostas na escola, contando a verdade para todo mundo. É ver a Dandara ensinando sobre sua cultura, cheia de orgulho. A verdadeira vitória é coletiva. E a história termina com essa frase poderosíssima da mãe do Akin. Ela o lembra que, sendo menino negro, ele vai precisar ter cuidados que outros não precisam. É um conselho que conecta a sabedoria de família a um conhecimento muito mais antigo, um conhecimento ancestral de sobrevivência e resistência. E assim, Super Z deixa essa pergunta no ar. A história do Akin nos mostra que heroísmo de verdade talvez não esteja no poder de um indivíduo, mas na força da comunidade, na solidariedade, na identidade e na coragem de lutar pelo bem de todos. Uma lição e tanto, não importa a idade.